Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa, depois de adorarmos, louvarmos o seu nome, bendizermos ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós iremos ter o privilégio de ouvir a palavra dele. Graças a Deus a igreja pode se reunir e aqueles que nos assistem em casa, queremos saudá-los também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para esse momento, queremos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, texto clássico, versículo citado pelo Senhor Jesus. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, que fala da obra do Espírito Santo na vida da igreja. Vamos orar mais uma vez. Louvamos o teu nome, Senhor, te bendizemos pelo teu Espírito que habita em nós e nos deu poder para sermos testemunhas do Senhor, aqueles que se dispõem a fazer a vocação, ser prática, a vocação que fomos chamados. Muito obrigado. Aplica a tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A igreja existe porque ela foi comprada pelo Senhor Jesus. A igreja existe porque ela é uma ideia de Deus. A igreja, ela sempre vai existir. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Ela passaria por muitas dificuldades. E até as portas do inferno tentariam alcançá-la, mas a igreja do Senhor, ela existe desde que o homem foi restaurado. A igreja existe de formas um pouco diferentes. Lá no Éden, ela existe na família de Adão. Primeira família como atividade essencial e o culto como atividade essencial e o trabalho relevante, indispensável e essencial. E ali começa uma igreja e a igreja crescia e com o tempo ela passou a ter um tabernáculo. Do tabernáculo ela passou a ter um templo. E mais em seguida, ela foi chamada de templo. Mas sempre foi a igreja do Senhor. E o Senhor disse aos seus discípulos, antes de fazer essa promessa, no final do livro de Mateus, nos últimos versículos, no capítulo 28, de 18 a 20, ele orientou seus discípulos a pregarem o Evangelho. E ele disse que estaria com eles todos os dias de suas vidas.
e até a consumação dos séculos, até quando ele voltasse para buscar a sua igreja, estabelecer o seu reino. Mas entre Jesus ter salvado a sua igreja e o primeiro casal servi-lo até o último eleito que será alcançado pelo Evangelho, que o Senhor Jesus irá, através do seu Espírito, preservar a sua igreja e até os séculos terminarem e ele voltar para julgar o mundo, a sua igreja tem uma missão na terra. E por isso que ele convocou os discípulos a pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse que estaria com os seus discípulos todos os dias. E agora, Lucas narra outra afirmação, outra promessa, outra situação importante para a vida da igreja, quando o Senhor Jesus diz o que ele disse no versículo 8 do capítulo 1. Esse livro de Atos, ele conta como acontece a salvação, ele conta a história da salvação, ele fala da importância da salvação, e o livro de Atos, ele tem uma durabilidade de 30 anos. Esse período de 30 anos, nesse livro de Atos dos Apóstolos, um livro histórico que narra como foi que a igreja cresceu pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, ensinando a respeito de Cristo. Os apóstolos, outros irmãos e o apóstolo Paulo. Esses estão aqui selecionados, relacionados e mostrados no livro de Atos como os evangelistas que Jesus chamou para pregar o Evangelho. Eu queria abrir com você ainda, por favor, no livro de Lucas. Lucas, capítulo 1. Lucas diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra de Deus. Igualmente a mim me apareceu bem, depois de ter acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas está escrevendo esse livro para um homem chamado Teófilo, ensinando, instruindo, deixando registrado tudo o que Jesus fez, ensinou. O livro de Lucas trata do nascimento do Senhor Jesus, da vida do Senhor Jesus, dos ensinos do Senhor Jesus, do nascimento de João Batista, do nascimento de Jesus, de toda a trajetória de Jesus com os seus discípulos. Jesus ensinando aos seus discípulos como eles deveriam encarar o chamamento e a vocação da pregação do Evangelho acima de tudo que estiver relacionado à sua vida aqui na terra. E que eles não são desse reino, mas Jesus inaugurou um reino onde eles fazem parte de um reino que não tem nada a ver com o reino desse mundo.
Quando Lucas termina esse livro, no capítulo último, essa narrativa de Lucas fala a respeito da ressurreição de Jesus, no capítulo 24, fala também que Jesus apareceu aos seus discípulos e que Jesus deu a promessa aos seus discípulos. E no versículo 49 do capítulo 24, nós encontramos Jesus dizendo que eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido do poder. Então Jesus está, depois da sua ressurreição, convocando os seus discípulos a ficarem em Jerusalém para serem recebidos e enchidos pelo Espírito Santo para uma obra que ele tinha para os seus discípulos. Esse livro de Lucas, ele continua no livro de Atos. O livro de Atos é uma continuação do livro de Lucas, é o segundo livro de Lucas, que vai narrar agora como foi que a igreja desenvolveu depois que Jesus encheu a igreja com o seu Espírito. E o próprio Lucas, que escreve o livro de Atos. E ele, no capítulo 1, agora nós estamos no livro de Atos, o qual nós lemos o versículo 8 do capítulo 1, e ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 1 de Atos, agora: escrevi o primeiro livro, o livro de Lucas, ó Teófilo, a Teófilo de novo, ao mesmo Teófilo, um crente que poderia preservar o livro, guardar o livro, ter autoridade para que o livro não fosse destruído. Teófilo parece-me ser um homem muito cheio de autoridade, de força naquela região, e ele tinha se convertido, e ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Então Jesus, depois que deu aos discípulos esse ministério, os evangelhos não narram o que o livro de Atos narra. Que Jesus foi elevado aos céus, não narra nessa perspectiva. E diz o versículo 3: a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando todas essas coisas concernentes ao reino de Deus. Então o Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos e ensinou a seus discípulos 40 dias. Aos domingos ele aparecia aos seus discípulos, instruía as últimas palavras de instrução. As últimas palavras de instruções. Versículo 4. E comendo com eles, o Senhor Jesus determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olha a segunda parte do ensino de Lucas, que fez a pesquisa correta, andou com os apóstolos, Lucas, o médico, e agora ele diz que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, foram instruídos por Jesus a ficarem em Jerusalém, e que João Batista batizou com água, mas viria aquele que batizava com o Espírito Santo. Então, versículo 6, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino de Israel? Os discípulos perguntando a Jesus se Jesus ia restaurar o reino agora. Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua
exclusiva autoridade. Então, Jesus disse aos discípulos que eles não precisariam se preocupar com isso, que não foi entregue para eles essa realidade, que eles não precisariam saber quando o reino seria restaurado, quando Jesus iria restaurar o reino. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E os discípulos estão perguntando: e vai ser agora que o Senhor vai restaurar esse século? E ele diz: olha, não compete a vocês, não entrem nesse detalhe, isso não faz parte da vossa vocação. Mas, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Que coisa maravilhosa a conexão entre o livro de Lucas e o livro de Atos, entre o ministério que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, a promessa da descida do Espírito Santo e a realidade da importância para o resultado dessa ação do Espírito Santo na vida dos discípulos. Qual era a importância da ação do Espírito Santo na vida dos discípulos? Qual era o propósito? Para que o Espírito Santo iria ser derramado na vida dos discípulos? Exatamente para que eles pudessem ser testemunhas do Senhor, tanto em Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Olhando para o texto, nós percebemos que os crentes precisavam de receber uma unção do Espírito Santo para fazer a obra de Deus para a qual eles foram chamados. Se eles não recebessem essa porção do Espírito Santo, essa promessa não teria se cumprido e eles não seriam testemunhas do jeito que eles foram. O que aconteceu é que os discípulos eles foram destruídos. Todos foram mortos. Não foram mortos logo, mas à medida que as autoridades e os perseguidores pegavam os discípulos falando a respeito de Jesus, eles destruíam. Tiago foi cerrado ao meio, outros foram decapitados, outros foram crucificados e todos morreram por causa do Evangelho. Primeira coisa que a gente aprende nesse versículo é que é uma promessa de recebimento de poder, que todo crente precisa receber poder e precisa que o Espírito Santo seja derramado. Esse Espírito Santo, ele foi prometido no livro de Isaías, no capítulo 32, versículo 15, quando Isaías disse que Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Em Ezequiel, no capítulo 40, também nós encontramos uma promessa de Ezequiel a respeito do Espírito Santo. Em Joel, nós encontramos o texto clássico de que Deus derramará do seu Espírito sobre a vida da sua igreja. E naquele dia, depois que o Espírito Santo for derramado, a igreja terá poder para anunciar o Evangelho. E por fim, em Mateus, o texto que nós iremos abrir. A última promessa, antes do Senhor Jesus mandar que os discípulos ficassem em Jerusalém. E João Batista está dizendo no capítulo 3, versículo 11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com água e com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá ele tem na mão, limpará completamente a eira, recolherá
o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui é uma promessa, aqui é uma profecia, aqui é a última profecia a respeito da vinda do Espírito Santo, e ele diz que Jesus batiza com o Espírito Santo. E ele ilustra com a figura de um celeiro no versículo 12. Mas no versículo 11, João diz que batiza com água para arrependimento. Significa que a pessoa se arrependeu dos seus pecados, mas não está vivendo a nova dispensação do Espírito Santo, ou seja, uma dispensação plena do cumprimento da promessa, assim como foi prometido que Jesus viria e que os cordeiros não precisariam serem mais mortos. Assim também o Espírito Santo ia habitar na vida da igreja de forma plena. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, falando de Jesus, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, ele está dizendo, João, que Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. A pá, versículo 12, a pá tem a ver com o celeiro do trigo, onde está o trigo. Onde o trigo vai, ele tem a mão, limpará completamente a eira, recolherá o seu trigo no celeiro. O trigo aqui são os crentes. Mas queimará a palha com fogo inextinguível. Então aqui nós entendemos que tem o batismo com o Espírito Santo, que está relacionado ao crente e o trigo, e o batismo com fogo, que está relacionado ao inferno de fogo inextinguível. Deixe-me clarear mais. Versículo 11, no final, diz assim: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele vai batizar com o Espírito Santo e ele vai batizar com fogo. Agora embaixo ele vai explicar que é a pá que vai separar o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. A pá vai ser o elemento de separação. E ele vai limpar a eira completamente. Ele vai recolher o trigo para um lado, dizendo que recolher o trigo significa batismo com o Espírito Santo. E ele vai colocar a palha no fogo, dizendo que é um batismo com fogo. Então, toda vez que um crente está pedindo a Deus para ele batizar ele com fogo, ele está pedindo para Jesus queimar ele feito uma palha. É isso que o texto está dizendo? Corretamente. Então, o crente deve pedir para que Deus encha ele com o seu Espírito. Que o Espírito de Deus encha o crente. Que o crente é o trigo que foi separado. Mas aquele que é palha vai ser queimado. Então, o crente não deve pedir para que o Senhor batize ele com fogo, porque tem muita gente pedindo para o Senhor batizar ele com fogo, e graças a Deus, Deus não ouve as orações de alguns crentes, porque pensam que batismo com fogo é batismo com o Espírito Santo. Batismo com fogo é batismo de condenação, batismo de inferno. Aqui, a palha em fogo inextinguível significa que no inferno, que arde com fogo e enxofre, aqueles que forem lançados lá serão queimados pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos, de milhares, de milhões de tempos, e nunca se apagará, porque o fogo é inextinguível, significa que é um sofrimento eterno. Aquele que não é crente é comparado à palha, e aquele que é crente é comparado ao trigo. Dentro dessa profecia, o Senhor Jesus pega só a primeira parte, batismo com o Espírito Santo. E é exatamente o capítulo 1, versículo 8 de Atos, quando o Senhor Jesus convoca os seus discípulos, instruindo os seus discípulos, dizendo que eles serão batizados com o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, no versículo 8, é que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Então, significa que o crente que foi batizado com o Espírito Santo, ele recebeu um revestimento de poder. Significa que todo crente que tem o Espírito Santo, ele é revestido com o Espírito Santo de Deus, com poder recebido da parte de Deus. Existe uma diferença, e nós não vamos tratar sobre ela hoje,
mas dá só uma pequena explicação. Existe a diferença entre o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder, para que o crente possa viver nesse mundo, servir ao Senhor e nunca abandonar sua salvação. Existe a segunda ação do Espírito Santo, que é o enchimento do Espírito Santo. E o Espírito Santo enche o crente e o crente passa a viver uma vida cheia do Espírito Santo. E essa vida cheia do Espírito Santo, o crente precisa, numa relação de busca, de se encher do Espírito Santo, abandonando as práticas que o assolam. Práticas diversas, muitas difíceis de largar, mas que ele ora a Deus pedindo que Deus o encha com o seu Espírito, para que o seu comportamento possa brilhar a imagem de Cristo. O revestimento de poder é para a pregação do Evangelho, o enchimento do Espírito é para o crescimento do crente. Em terceiro lugar, os dons do Espírito. Os dons do Espírito é para o crescimento da igreja. Então tem o poder do Espírito, tem o enchimento do Espírito e tem os dons do Espírito. Os dons do Espírito é para o crescimento da igreja. Alguns crentes têm um tipo de dom, outro tem outro tipo. Isso forma um corpo, onde os dons são chamados de membros. Nós somos chamados de membros e os dons são chamados de membros do corpo. Então nós somos membros do corpo de Cristo e nós temos dons, e que os dons fazem com que o corpo de Cristo cresça. Ao mesmo tempo que nós temos dons que fazem com que a igreja cresça, nós também somos os próprios membros que estão conectados no corpo, onde Cristo é o cabeça. Então, 3 ações do Espírito Santo na vida do crente. E aqui está falando sobre a obra da testemunha. Para que o Espírito Santo batiza alguém, tira ele do império das trevas e transporta ele para o reino do Filho do amor de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem testemunhas. Testemunha está relacionado a ser um mártir, a estar comprometido, decidido a, se possível, morrer por Jesus. Testemunha aqui significa mártir, mártires, ou mártir. Um crente é alguém que está disposto a não abandonar a sua fé e a deixar que o Senhor seja a maior razão da sua vida. E que, independentemente, ele será perseguido ou não, mas ele não abandonará a sua fé. E ele será uma testemunha aonde Deus colocou ele. No caso do texto, olha para o texto diz: estando em Jerusalém. Jerusalém foi aonde o Evangelho nasceu, onde o Evangelho recebeu a nova ação do Espírito Santo, o revestimento, e foi ali que o Evangelho se espalhou. De Jerusalém ele foi para a Judéia, da Judéia ele foi para Samaria, de Samaria ele foi para os confins da terra. E nessa narrativa, depois do capítulo 9, nós vamos perceber o apóstolo Paulo pregando o Evangelho na Galácia, pregando o Evangelho na Macedônia, pregando o Evangelho no mundo, vamos dizer, estrangeiros, no mundo gentílico, no mundo dos estrangeiros. Nós somos estrangeiros para Israel, mas nós somos israelitas para Deus. Nós somos povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, esse Evangelho foi pregado e chegou até nós. Esse Evangelho fez com que a igreja existisse hoje. Esse mesmo Espírito que batizou
que revestiu de poder, que selou, que habitou. O Espírito Santo, ele tem algumas ações na vida do crente. Ele convenceu o crente dos seus pecados e o crente se converteu. E ele batizou o crente. O crente foi batizado com o Espírito Santo. Ele foi selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo imprimiu a obra da redenção de Cristo em sua vida. Ele é habitado pelo Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo e ele tem os dons do Espírito Santo. Conclusão: todo crente é batizado com o Espírito Santo. Como saber se alguém foi batizado com o Espírito Santo? Para a gente finalizar, como saber se alguém foi batizado com o Espírito Santo? Primeira marca é um coração quebrantado. Crer que a salvação está só em Cristo. Ter uma mudança de vida, de comportamento. Testemunhar que Jesus é o Senhor e se ofender quando alguém fala mal do seu Senhor. Mudança de comportamento, amor pela palavra, apego à palavra, maturidade na palavra, desejo de estudar a palavra. Dar testemunho, ou seja, dizer para as pessoas aquilo que Deus fez em sua vida. É feito aquele namoro novo. Namoro antigo deveria ser assim também, deve ser. Quando a pessoa conhece outra pessoa que ela se apaixona, ela quer dizer para todo mundo que ela está apaixonada por aquela pessoa. Quando a pessoa ama outra pessoa, ela lembra dela no dia do aniversário. Os homens não são muito bons nisso não, mas as mulheres são mais. Então, as pessoas declaram que aquela pessoa lhe pertence, que ela ama aquela pessoa. E com relação a Cristo, a maior de todas as decisões que uma pessoa toma aqui da vida, ou a maior de todas as experiências que ela tem aqui na vida, é passar da morte para a vida. É deixar de pertencer ao mundo e pertencer a Jesus. E ele dá testemunha disso, que Jesus é o seu Senhor. Também, alguém que foi batizado com o Espírito Santo tem um amor pelo próximo, tem amor pelo pai, tem amor pelo filho, pela esposa e deseja ver o mundo transformado, deseja ver o mundo convertido, deseja que Jesus volte para buscar a sua igreja. Isso são coisas que vão sendo desenvolvidas no discipulado. Isso não acontece quando a pessoa se converte, mas isso acontece durante a trajetória da vida cristã. Depois de 1, 2, 3 anos, ele já começa a ter essa efervescência do desejo da volta de Cristo. Todo crente sendo batizado pelo Espírito Santo, logicamente ele deseja que outras pessoas também sejam. E ele vai olhar para o seu bairro, para o seu trabalho, para a sua escola de forma diferente. Ele vai olhar para os bancos da igreja e ele vai adotar 2 lugares para trazer 2 pessoas para ouvir o Evangelho do Senhor. Isso é um desenvolvimento do Espírito Santo na vida do crente. Vivemos uma época de secularização, quando as pessoas fazem muito da igreja um clube social, e que também funciona assim, mas igreja é lugar de adoração, igreja é lugar de confissão, igreja é lugar de edificação, igreja é lugar de trazer pessoas para ouvirem a palavra do Senhor. O Espírito Santo que sela, que batiza, que enche, que guia, que protege, que intercede, que consola, que testifica, que garante, que dá alegria e paz. Esse Espírito habita em mim, habita em você, para a glória de Deus, e nos dá essa missão. Eu queria só tirar 4 lições para nossas vidas, depois de finalizarmos essa compreensão da obra do Espírito Santo e da missão do Espírito Santo com propósito na vida do crente. Em primeiro lugar, finalizando, a gente precisa olhar ao nosso redor. Vivemos um momento de crise, um momento difícil,
um momento de incerteza, um momento de ânimo dobre. Nossa nação está dividida. Um grupo de homens puxam para um lado e outro grupo puxa para o outro. Sempre foi assim, mas agora está muito mais. E estamos diante de uma pandemia, de uma crise na saúde. E nós somos a Igreja do Senhor com uma missão agora, pelo menos nós que estamos aqui, temos essa consciência que temos uma missão. Nós estamos diante de um quadro onde o povo está com medo, onde o povo está assustado, onde o povo está afligido, deprimido, em conflito. E nós precisamos levar essa paz, levar essa proposta, que essa vida tem disso. Em primeiro lugar, precisamos ensinar para nós mesmos e depois para as pessoas que a vida aqui na terra tem disso. Foram muitas pestes, muitas epidemias, muitas enfermidades, mais de 40 enfermidades nós temos no nosso país, mais de 40 doenças. E ainda chegou uma agora para criar o pavor, gerar o terror. E nós temos uma missão de anunciar que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. E que esse reino, ele vai passar. Não só as enfermidades irão passar, mas esse reino vai passar. Segundo lugar, precisamos consolar as pessoas, consolar os nossos familiares, dar para eles um norte diferente, dizer para ele que Deus pode todas as coisas e que não adianta fugir, não adianta se esconder, porque o Senhor é poderoso, glorioso, infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E orarmos com essas pessoas, pedindo ao Senhor livramento, proteção, pedindo ao Senhor conforto e consolo para a vida delas, gerando uma nova esperança, esperança de vida eterna, esperança que Deus está no controle de todas as coisas e Ele conhece todas as coisas que não precisamos temer. Terceiro lugar, orarmos para que Deus nos faça testemunhas e que nós possamos anunciar esse Evangelho da salvação que está em Cristo, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos e que Ele irá nos proteger. E por fim, em quarto lugar, nós somos predestinados, estamos dentro de uma predestinação. Deus decretou todas as coisas e nós fomos predestinados para vivermos aqui na terra. Fomos predestinados para a salvação eterna que nos alcançou, que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Fomos predestinados para estarmos vivos hoje e seremos preservados, na nossa grande maioria dos crentes, seremos preservados, mas nem todos serão preservados, porque o pregador do Evangelho, que trouxe o Evangelho para aqui, para o nosso país, o nosso irmão Simon, o missionário americano que chegou aqui com 28 anos,
e morreu aos 34, vítima de uma febre amarela. Deus predestinou, salvou, preservou até 34 anos e o levou para a glória, porque ele está na glória. É incomparavelmente melhor. Somos predestinados para a vida eterna, predestinados para vivermos aqui nessa terra, mas fomos predestinados para a eternidade. E estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que estar na terra. E a que temerei? A quem temerei? Não temerei homem nenhum. Esse é o nosso ensino da nossa igreja e para aqueles que estão, que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele irá nos preservar e que Ele irá conduzir a sua igreja. E quando comecei, falei que a igreja do Senhor sempre existiu, sempre existirá, ela é eterna e o Senhor voltará para dar continuidade. Essa é a mensagem de esperança que temos que dar para as pessoas. Onde não haverá dor, onde não haverá peste, onde não haverá epidemia, onde não haverá pandemia, onde não haverá medo, dúvida e segurança, mas reinaremos pelos séculos de séculos. Fomos revestidos do poder para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas e trazer para a igreja do Senhor aqueles que o Senhor comprou com o seu sangue. Gente de toda a raça, de toda a língua, todo o povo, de toda a nação. Gente que Ele comprou nesse bairro, onde foi plantada essa igreja. E o Senhor nos dê graça para sermos uma testemunha, pois somos chamados para isso. Deus nos dê graça, seja glorificado na nossa vida e temos a alegria de vermos alguns chegarem aos pés de Jesus, através de cada um de nós que somos suas testemunhas. Vamos orar. Tão bom poder estar na Tua presença, Senhor. Tão bom poder abrir a Tua palavra e escutar do Senhor que nós fomos batizados com o Espírito Santo e fazemos parte da Tua igreja. Somos parte do corpo de Cristo. Fomos revestidos para sermos testemunha. Testemunha aonde quer que o Senhor nos enviar. Louvamos o Teu nome, te bendizemos porque o Senhor preserva a Tua igreja. O Senhor nos preservou e o Senhor será conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e querido Pai, a comunhão, o poder e as divinas consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, igreja do Senhor, hoje e sempre.